seja muito bem-vindo no meu canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as 5 fases do despertar espiritual. E eu já queria começar esse vídeo dizendo que eu não acredito que todo mundo passa pelas mesmas fases. Porque eu acredito que cada um de nós, eu, você, cada um que veio aqui experienciar a vida na Terra, a gente veio com certas missões, com certas oportunidades, com certas aptidões. Então, cada um aqui vai passar pela experiência de forma diferente. Não existe uma regra que paute e que explique exatamente todas as fases e como cada um vai sentir todas as fases e dita que vai ser igual para todo mundo. Eu não acredito que seja igual para todos. Eu acredito sim que existe um processo de desenvolvimento espiritual, que existe um processo de desenvolvimento do nosso ser, que a gente passa por certas camadas, a gente passa por certos entendimentos, certas fases na nossa vida, mas que não necessariamente essas fases vão ser igual para todo mundo. Que não necessariamente você vai ficar ao mesmo tempo que eu em certas fases. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, cada um tem o seu tempo de entender aquilo, de processar aquilo. Então, na minha opinião, tudo que é pautado como regra e como verdade absoluta, eu sempre fico com o pé atrás, assim, porque eu não acredito que existe uma verdade absoluta para tudo. Eu não acredito que existe uma regra que vai pautar tudo e todos, como que vai ser o desenvolvimento de todo mundo e que o desenvolvimento de todo mundo vai ser igual para todos. É, quando eu olho essas coisas e quando eu vejo as pessoas falando dessa forma, ou até livros, ou até, né, referências e autores, guiança, líderes espirituais se posicionando dessa maneira, para mim, no fundo do meu coração não faz sentido, sabe? É algo que você, pera lá, mas por quê? Será mesmo? Será mesmo que a minha experiência vai ser igual à sua experiência? Será mesmo que os processos vão ser iguais para todos? Quantas pessoas tem nesse mundo? Quantas pessoas vieram aqui experienciar coisas diferentes, sabe? Experienciar desenvolvimentos diferentes. Eu vim num mundo com certas questões que eu tenho que desenvolver que provavelmente não é a mesma que a sua. Às vezes tem uma coisa em comum, ok, mas às vezes é completamente diferente, totalmente diferente. Então, como que a gente vai pautar um desenvolvimento espiritual, que é o desenvolvimento do nosso ser, em certas regras, em certas fases? Então, eu decidi fazer esse vídeo para trazer um pouco dessa opinião, e as 5 fases que eu vou falar aqui agora são fases que eu falo que são fases do sentir, que são fases do estado do seu ser e que foram assim para mim. Não necessariamente vai ser para você, mas que pode te ajudar um pouco nesse processo, pode te ajudar a virar uma chavinha ou a entender um pouco mais da fase que você tá e também para você não se sentir perdido, sabe? Eu acredito que existe tantas pessoas nesse mundo que estão passando por coisas parecidas que nós, às vezes não no mesmo nível, às vezes não na mesma intensidade, mas que cada um no seu lugar passa por um processo de desenvolvimento. E a gente não tá sozinho, né? Então eu acredito que quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente compartilha com os nossos amigos, nossos colegas, as informações, a gente abre o nosso coração para compartilhar como a gente está se sentindo, cada vez a gente vai ver que existe mais pessoas como nós passando por esse processo de desenvolvimento espiritual, passando por esse processo de reconhecimento e relembrando quem eu sou, relembrando o que eu vim fazer, qual é a minha missão, sabe? Nesse processo de quebrar padrões, de quebrar crenças, de construir a sua própria realidade. Então, é mais com essa intenção e mais nesse lugar que eu trago esse vídeo para a gente conseguir espalhar e formar cada vez mais essa egrégora de pessoas que estão passando por esse processo e se sentirem também acolhidas, que é um lugar seguro para a gente compartilhar das nossas experiências. Bom, vamos lá então. Para mim, eu digo que a primeira fase do meu despertar espiritual foi aquele momento em que eu me dei conta de que, pera lá, essa vida que eu tô levando não é exatamente o que eu quero, eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu sinto que tem algo a mais, eu sinto que tem algo além, eu sinto que o que eu tô vivendo aqui é muito só superficial, eu acredito que tem coisas além, que tem coisas que eu não conheço,
mas que estão além ali para serem investigadas, para serem vistas, para serem exploradas. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, de muitas pessoas, que é quando você se dá conta de que, calma lá, o padrão que eu vivo não precisa ser assim. O meu senso de realidade, o meu senso de mundo, o senso que eu vejo a forma, que eu visualizo o mundo, talvez não seja bem esse. Talvez não seja dessa forma realmente que a Terra funciona. Talvez não seja dessa forma realmente que a gente vê o mundo, que a gente explora. Existe alguma coisa além da matéria? Existe uma guiança espiritual? Da onde que vem essa intuição minha? Da onde que vem essa sensação, esse impulso que eu sinto dentro do meu coração? Então é aquele momento em que você se dá conta de que existe algo a mais, você não tem a mínima ideia do que é, mas você tem essa certeza dentro de você e essa vontade de explorar o além, de explorar aquilo que possa vir a ser. E aí a gente começa a entender sobre esse mundo, a entender sobre essas infinitas possibilidades, esse poder de cocriação que existe dentro de nós, entender que nós sim criamos a nossa realidade. Então, pera lá, né? A segunda fase para mim foi essa. Pera lá, eu crio a minha realidade, eu posso absorver as minhas crenças, então o que eu escolho criar? Qual que é a vida que eu quero co-criar? Se eu posso, se através dos meus pensamentos, das minhas emoções, através do que eu vejo dentro de mim, a minha realidade muda, então como que eu quero ser? Quem que eu quero ser? O que que eu quero criar? Para mim foi muito engraçado, assim, porque eu comecei a explorar essa forma de cocriação. Eu comecei a brincar realmente para entender como que é esse poder de cocriação que existe dentro de mim. Como que funciona esse poder? E eu lembro que na época que eu comecei a explorar e a pesquisar mais sobre isso, eu brincava comigo mesma, assim. A próxima música que vai tocar, eu quero que seja essa, sabe? Coisas pequenas. Eu comecei a co-criar e manifestar coisas pequenas no meu dia a dia, para entender como que era o meu funcionamento interno de cocriação, como era o meu funcionamento interno de manifestação. Então eu comecei a explorar um pouco mais e comecei a brincar realmente com a minha energia de cocriar. E entender como que isso se refletia no mundo, dentro de mim, e como isso era para o mundo. Só que esse processo em que a gente se abre para entender, pera lá, eu posso cocriar a minha realidade, existem infinitas possibilidades aí, qual que eu quero viver, é um processo em que você começa a entrar num autoconhecimento muito profundo também. Porque você entende que para mudar a tua realidade, se você quer ter esse poder de cocriação, você também precisa se autoconhecer e você precisa deixar ir padrões e crenças e apegos e certas questões. Então, para eu criar uma realidade diferente, eu preciso cada vez mais me aprofundar mais no autoconhecimento. E para mim, esse foi um marco muito profundo, porque eu comecei a estudar mais, a fazer várias formações, tudo buscando o meu autoconhecimento, tudo buscando formas de auto me curar, sabe? Não só o mental, não só o espiritual, mas também o corpo físico. E aí esse é um processo, é uma fase muito boa, que foi muito boa para mim, porque a gente abre para o mundo e a gente começa a ver, gente, quanta ferramenta tem disponível. Quanta ferramenta, além do padrão, além do que é o comum, tem disponível para a gente explorar. Não existe só uma ferramenta. Por isso que eu falo, não tem uma regra específica, não tem um processo específico, não existe só uma ferramenta. Existem diversas ferramentas e eu posso escolher aquela que eu gosto mais para me desenvolver e para me autoconhecer. Né? Então, quando a gente se abre para esse mundo, a gente começa a ver que tem muita opção, tem muita oportunidade, tem diversas ferramentas disponíveis para cada um aqui se desenvolver da forma que acha melhor, da forma que assimila melhor para você, sabe? Porque é tudo sobre nós, é tudo sobre o nosso desenvolvimento, o nosso autoconhecimento, o nosso processo de despertar, o nosso processo de relembrar quem somos. Então, existem diversas ferramentas, a gente só tem que entender aquela que funciona melhor para nós, no nosso processo. E aí, para mim, foi assim, eu mergulhei de cabeça no autoconhecimento e fui indo em diversas ferramentas, formação de reiki, radiestesia, kundalini, enfim, várias e várias outras ferramentas para explorar mais o meu eu, para entender mais quem eu sou e deixar aí certas crenças, certos padrões e começar a explorar mais esse poder de cocriação. E aí na fase 3, é um shift muito grande, que para mim foi, né? Tô colocando as fases que foi pra mim, assim, que pode ser incomum pra você. Mas a fase 3 foi aquele momento em que eu parei e olhei assim, pera lá.
será que eu realmente tenho esse poder de cocriação? Ou será que o universo dita como vai ser? Será que a gente veio aqui para cocriar? Ou será que tá tudo meio que já escrito, então eu não tenho tanto poder de cocriação assim? Já que o universo toma conta de tudo, o que realmente cabe a mim fazer? E esse é um shift que às vezes a gente trava, né? Que a gente fica, o que é de responsabilidade minha? O que não é de responsabilidade minha? E a gente começa a se questionar em um outro momento. A gente começa a se questionar sobre a ação do universo em relação àquilo que eu faço. Como a gente veio para esse mundo? A gente já veio para esse mundo com um livro escrito de tudo que ia acontecer? Ou a gente veio para esse mundo com um livro que direciona, mas o nosso poder de escolha aqui vai ditar o que realmente a gente vai fazer e qual caminho a gente vai ir? Então é um momento em que a gente meio que dá uma travada, sabe? Eu dei uma travada e comecei a questionar assim, será mesmo que esse poder de cocriação existe? Será mesmo que eu preciso me aprofundar tanto no autoconhecimento? Ou é só largar a mão do controle e deixar o universo tomar conta? E aí depois, a próxima fase é o quê? A fase de entendimento de que você não cocria sozinho. Não é só abrir a mão do controle e deixar o universo tomar conta. Existem os dois lados. Existe o lado do universo e existe também o seu lado. Porque aqui na Terra, você possui sim um poder de escolha. E esse poder de escolha vai guiar você nas experiências que você vai viver, nas infinitas possibilidades que estão ali disponíveis. E quando você se posiciona de coração, quando você assume o seu lugar no mundo, quando você tá ali no teu lugar, naquilo que é teu, o universo ele começa a co-criar com você. E aí é que acontecem as facilidades. E essa é a próxima fase. Acho que é a quarta fase aqui agora, né? Já nem lembro mais direito, mas acredito que é a quarta fase. Que é aquela fase que você entende que você não tá sozinho. Mas também não é 100% largar a mão do controle. É você entender que você tem esse poder de escolha e você pode trabalhar junto com o universo. Então, eu faço esse poder de escolha, eu escolho aqui, mas eu também não preciso controlar tudo. Eu escolho aqui e o agora. E o que eu tô escolhendo aqui e o agora, garantindo que eu, e buscando, na verdade, estar no meu lugar no mundo, com amor e com leveza, o universo também vai fazer o trabalho dele. Porque o que a Terra quer? A Terra também quer evoluir. Então, qual que é o maior presente que você pode dar para a Terra? É você estar no seu lugar de desenvolvimento. É você assumir o seu lugar e se desenvolver junto com ela. Quando você assume o seu lugar, se desenvolve junto com ela, é como se a engrenagem começasse a funcionar. Porque ela entende que você tá ali também para evoluir junto. Então, ela vai te entregar as facilidades. E essa é uma fase muito legal, porque começa a haver muitos insights e muitas sincronicidades na sua vida. Você começa a observar as facilidades daquilo. E essa é uma fase que te motiva. Só que o desafio aqui nessa fase é você entender o teu lugar no mundo. É você entender qual que é o meu lugar, o que eu quero, o que realmente é meu, quais são os meus sonhos. E aqui requer um autoconhecimento um pouco mais profundo, porque o quê? Você vai deixar bagagens que não são suas, coisas que você traz da sua ancestralidade, padrões e normas que foram ditas, regras que foram ditas, de que você tem que trabalhar muito para ter sucesso, você tem que se esforçar para ser reconhecido, que o dinheiro é escasso. Você começa o quê? A tirar essas bagagens de trás de você. Conforme você vai tirando essas bagagens de trás de você, você vai assumindo o seu lugar, porque aquilo que você está carregando não pertence a você. Então você vai limpando tudo aquilo. Então, essa fase é uma fase muito profunda no autoconhecimento, às vezes um pouco dolorida também. Por quê? Porque você tá ali para quebrar padrões familiares, quebrar crenças. E esse muitas vezes não é um processo muito fácil. A gente tenta ver com a maior leveza, o maior amor possível, da forma mais elevada, para que aquilo ali não seja um processo sofrido. Mas não é sempre que vai ser assim, né? Não foi sempre dessa forma para mim. Muitas vezes eu sofri um pouquinho assim em repetir os padrões, sabe? É como você sente que muitas vezes você tá rompendo um padrão familiar, mas a sensação que vem é que você tá desapontando a tua família, você tá deixando tudo que tua família te ensinou para trás. Mas na verdade não é bem assim. Os erros que eles cometeram, o que eles aprenderam, os aprendizados que eles tiveram, você não precisa repetir aquilo que eles já aprenderam.
Honrar os seus ancestrais não é repetir os mesmos padrões, é aprender com os padrões que eles repetiram. E você permitir que isso não se repita mais, nem para você e nem para toda a ancestralidade, nem para toda geração que vai vir depois de você, né? É uma libertação. Então, entender esse lugar, às vezes requer um pouquinho mais de autoconhecimento e de amor próprio. É muito amor próprio por você. É você olhar todo o processo que você está quebrando de um lugar elevado, de um lugar diferente, né? E aí, essa fase, normalmente, você vem e vai, assim. Eu acredito que as fases do despertar espiritual não são fases que você se mantém naquele mesmo lugar. São fases que você vai e vem. A nossa vida é um fluxo constante. A gente tá indo e tá voltando. Às vezes a gente precisa deixar mais o universo co-criar por nós. Às vezes a gente precisa aprofundar mais nas crenças e nos padrões ancestrais pra gente se apropriar mais do nosso lugar no mundo. Então a gente vai e vem, a gente vai e vem, não é uma linha constante, é uma montanha-russa, são ciclos que a gente vai passando, são ciclos que a gente vai encerrando e, né, e co-criando novos, indo para novos níveis e assim a gente vai indo. E a última fase, que é aquele clique, assim, que para mim, eu estou nesse processo, não acredito, não sei se é a última fase, mas no meu processo, essa está sendo o insight da vez, né, desse processo de despertar e de desenvolvimento. É a fase que você percebe que você veio para a Terra para viver uma vida terrena. Você veio para a Terra para ser humano. Então, se eu tô aqui para ser humano e para viver essa vida terrena, eu vou experienciar isso também. Eu não tenho que estar só pensando em coisas elevadas, em dissolvendo crenças e sempre pensando nesse lugar de desenvolvimento, de ascensão, né, do despertar. Não, eu tô aqui para viver uma vida terrena, é por isso que eu vim para cá, por isso que a gente veio para cá. Então a gente não pode esquecer de viver essa vida terrena. Mas aqui é o que também a gente tem aquela virada de chave. A gente não tá aqui para viver qualquer vida terrena, a gente tá aqui para viver uma vida terrena consciente, de um lugar consciente, de um lugar que faz sentido, entendendo que você tem o poder de cocriação dentro de você, entendendo que você assume o seu lugar no mundo. Então é você juntando todo esse autoconhecimento e vivendo uma vida terrena de uma forma elevada, de uma forma consciente, mas entendendo que você tá aqui na Terra para assim experienciar ela. Bom, esses são os processos que eu passei ao longo, né, da minha jornada. Provavelmente tem mais por vir, provavelmente, né, vai voltar em alguns e vai continuar em outros, enfim. Mas esse foi o processo que eu passei, que eu tô passando. E sinta livre para compartilhar comigo aqui também se você se identifica com alguma dessas fases ou qual fase você sente que você tá nesse momento, pra gente compartilhar um pouco. É isso. Beijos e até o próximo vídeo.